povo falando uma língua diferente, uns rasga-tacho, Rodrigo. Que idioma é esse, será? Bauru ganhou um caráter internacional muito por conta do Centrinho, graças ao Centrinho. E, infelizmente, tem aqueles que são invejosos. Centrinho, Centrinho. E aquela que o pariu. A própria USP tem inveja do Centrinho. Mas não vence, né? Nada vence o talento. E nós temos em andamento aqui na nossa Sem Limites, graças ao Centrinho, pesquisadores de todo o mundo debatendo a respeito de uma bastante severa anomalia crâniofacial. Reportagem. A animação em 3D mostra o que acontece com a caixa craniana quando o paciente tem o diagnóstico de crâniosinostose. O cérebro fica comprimido e o desenvolvimento do recém-nascido acaba comprometido. Para corrigir a malformação, a ciência criou esses dois aparelhos. Um é o distrator terço médio da face, o outro é o distrator crânio posterior ou anterior. Na prática, ambos são implantados por cirurgias e têm a função de expandir os ossos. Cada um custa R$50 mil, ou seja, inacessível para grande parte das famílias. Só tinha anterior o material importado para trabalhar. E a gente teve a liberdade de tirar o registro do material e hoje a gente precisa de oportunidade para poder colocar esse material no hospital público, para atender. Do ponto de vista de negócio, seria uma expansão, inclusive, que ajudaria a iniciativa privada. Com certeza, ajudaria a iniciativa privada e também aliviaria a fila de pacientes que necessitam da distração óssea. Médicos, cientistas, autoridades e até pacientes e suas famílias encheram o auditório da Faculdade de Odontologia de Bauru para discutir uma anormalidade ainda muito pouco divulgada. A crâniosinostose é uma malformação que atinge 1 em cada 2.500 nascidos. Ela se caracteriza pelo fechamento precoce de suturas cranianas durante a gestação. Bom, basicamente, as craniosinostoses sindrômicas, elas são uma deformidade que acontece intraútero e de origem, a grande maioria delas genética, que fecha a sutura do crânio. Então fecha o osso e o cérebro que está se desenvolvendo, que ele vai, no primeiro e segundo ano de vida, que ele vai aumentar bastante o perímetro cefálico, a cavidade precisa se ampliar. Então os ossos do crânio, eles têm essas suturas que permitem que o cérebro cresça. Então elas se fecham antes da hora. Isso retardaria o crescimento do cérebro? Isso limita a expansão do cérebro, do encéfalo. Então faz com que isso cause uma série de problemas, como, por exemplo, aumentar a pressão dentro do crânio, a criança começa a ter dor de cabeça, vômito, ou às vezes coisas até piores, comprimir o nervo que dá o nervo óptico e aí acaba alterando a visão dessas crianças. E muitas vezes quando outras suturas ou essas suturas que fazem a face crescer, também limitam muito a respiração dessas crianças. Esse evento, além do aprimoramento científico, né, em relação ao tema, que são as crâniosinostoses, nós trouxemos pessoas envolvidas com o Ministério da Saúde, com a Agência Nacional de Saúde, para a discussão das políticas públicas para o tratamento desses pacientes, né? Principalmente em relação a centros de tratamento, né? Capacitar os centros de tratamento e também em termos de conseguir insumos e verbas específicas para melhorar esses centros. A Natália Gereissati é filha do ex-governador do Ceará e ex-senador Tasso Gereissati. Acompanhada do marido, ela conta que tem um filho, hoje com 6 anos, que recebeu o diagnóstico da crâniosinostose. Na época, as informações sobre a anormalidade eram mais raras ainda. Quando meu filho nasceu, ele não foi diagnosticado na barriga com síndrome de Apert. E a gente percebeu imediatamente quando ele nasceu, porque ele nasceu com os dedinhos grudados. Mas a partir dali, né, quando ele nasceu ainda demorou 3 dias para vir o diagnóstico, né, ninguém sabia o que era. Mas a partir dali, a gente começou a fazer um monte de perguntas e as respostas não vinham, né? E hoje o filho tá bem, tá lutando, é uma luta contínua, né? É uma luta contínua, mas meu filho, eu fui muito abençoada. Meu filho está bem, está com 6 anos, já fez todas as grandes cirurgias da infância, ainda tem mais uma bateria de cirurgias na pré-adolescência, mas está na escola, lê, faz matemática, é um excelente aluno, tem autonomia de qualquer criança de 6 anos, então ele está muito bem. Acho que a gente está
a gente é abençoado nisso. A ciência, a medicina e principalmente as famílias de quem convive com a craniosinostose dependem agora de uma posição do Ministério da Saúde. Caberá ao governo federal a implementação de políticas públicas. A urgência do diagnóstico, o acesso à informação e ao tratamento precisam do poder público. Na verdade, o Ministério da Saúde tem um papel, de indução, dessa discussão em primeiro lugar com a comunidade acadêmica, com a comunidade médica, para tentar cumprir com seu papel, que é de cobrir as necessidades não atendidas da população. A gente tem um desafio, que é o desafio da tabela do SUS, que tem desatualizações importantes. Mas a ministra Anísia, enfim, esse governo, ele está empenhado no sentido de rever vários procedimentos, trabalhar para a construção de linhas de cuidado e garantir aquilo que é direito, o direito à saúde da população, o acesso a essas órteses, essas próteses, ao diagnóstico molecular também, que é uma lacuna importante.